Estamos aí no segundo episódio do Fique Bem com Mauro e Fabiana Cor. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Legal, e hoje estamos aí, a gente separou um tema, então, para apresentar para o pessoal. Né? Isso. Um tema que é uma das nossas cartas do Fique Bem Reflexões 2. É isso aí. Né? E, gente, vamos contextualizar um pouco, porque talvez ele pode ser até mal compreendido, né? É, verdade. Tá. Mas então, vamos... antes de falar o título do episódio de hoje, vamos falar que nós estamos vivendo, já faz um bom tempo, num momento muito agitado, né? Nós, seres humanos, planeta Terra. A pergunta é, como está a humanidade? Boa, tá? Né? E vocês vão ver que quando a gente apresentar o título, tá? Não quer dizer que não se deve fazer isso. Muito pelo contrário, tem momentos que nós vamos ter que fazer isso e com muita intensidade. Só para deixar bem claro. Sim. Mas vamos lá, Mauro, como está a humanidade? Olha, minha querida e amada Fabiana. Nesses 15 anos de Fique Bem, o que você observa acontecendo nas pessoas com ainda maior intensidade? Cada vez mais agitação, cada vez mais correria, uma correria louca. Sim. Bom, nós somos do tempo que a velocidade máxima nas rodovias é 80 km por hora, já aumentou para 100 e claro que deveria receber uma medalha quem anda 100 km por hora, né? Quase Só se ninguém. anda quando tem radar. Então a humanidade está na correria, as pessoas, né? Hoje, que dia que é hoje? Quinta, né? Parece que ontem foi segunda, né? Então as pessoas estão sem percepção do tempo, parece que tudo acontece muito rápido, tá tudo muito veloz. As pessoas acabam entrando num automático. Isso, esse automático é algo que pega muito, né? O ser humano, sabe? Acabam fazendo as coisas e nem percebendo o que estão fazendo e quantas coisas elas estão fazendo simultaneamente. Sim. Como exato. pode ser que você esteja agora, como eu faço muitas vezes, enquanto lavo louça, assista um podcast, vai que você esteja fazendo isso. Percebeu? Você está fazendo duas coisas. E, gente, não há problema algum, mas o que a gente vai querer chamar a atenção esteja consciente sobre isso. Sim, e isso até é legal a gente falar que todos nós fazemos mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Né? Mas qual é a novidade? Porque até pouco tempo atrás se acreditava realmente de que você ser uma pessoa multitarefa, você ser aquele cara que faz trocentas mil coisas ao mesmo tempo, e nós mulheres somos campeãs em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque... Vocês fizeram a propaganda, né? Nossa, sim. Embala o carrinho do bebê. O orgulho de fazer isso. Embala o carrinho do bebê, mexe na comida e ainda fala o telefone. Exatamente. E aí que bom que a ciência que estuda o comportamento humano já descobriu e vem nos alertando, né, de que a nossa mente não tem essa capacidade de colocar total atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Ela sempre vai acabar elegendo uma, né? Só que esse negócio faz a gente não ter certeza da qualidade do trabalho, daquelas coisas que nós desejamos e resolvemos fazer ao mesmo tempo. Quantas vezes? Quem nunca trancou a porta de casa, né, e voltou para ver se a porta estava trancada? Ou o alarme do carro. Quantas vezes que a gente aciona o alarme e fica em dúvida, será que eu acionei? Será que ligou? Né? E aí volta lá para ver. Isso é o quê? Né? Isso é falta de consciência em estar fazendo aquela atividade que se elegeu fazer. Tá, já que é para pegar pesado, então vamos lá. E quantas vezes as pessoas estão se alimentando e não sabem o que estão comendo, não sabem mais. Não sentem o gosto. Sendo que elas mesmas que colocaram a comida delas no prato. Talvez elas vão sentir se está quente, frio ou morno. Talvez essa seja a sensibilidade. Ou doce e salgado. Os extremos, mas não consegue perceber, né, qual que é o alimento que está ingerindo. E aí, quantas vezes a gente sai para comer fora e observa as pessoas, né? Eu sou danada, assim, eu fico observando, né? E quantas pessoas que chegam e nem provam a comida e já começam a botar sal. Já viu disso? Sim. E o que é isso? Não tá nem... É tão no automático, nem sabe. Já pensou se já tiver salgado demais?
né? Então, assim, sim, a humanidade está rápida demais, a humanidade está inconsciente. A grande parte do nosso tempo nós estamos inconscientes, ou seja, nós estamos fazendo as coisas, né? A gente repete aquilo que a gente sempre fez e aí nem percebe que pode estar perdendo grandes oportunidades. Então vamos ao título do nosso episódio de hoje? Sim, vamos lá. 1, 2, 3 e... Correr para quê? Ei, correr para quê? Esse é o título do nosso episódio de hoje, gente. E deixando claro, hein? Tem momentos que nós vamos sim precisar correr, mas tem outros que nós temos que nos perguntar, vem cá, por que eu estou correndo? Exatamente, porque é aquele exemplo que a gente sempre usa do carro da Fórmula 1, né, Mauro? Pensa assim, poxa, é o esporte mais veloz que existe, não é? Tá? E aí eles correm, mas se eles não param... Não fazem os pit stops, né? Se eles não entram lá no box, tal, para trocar pneu, sei lá, medir o que eles têm que medir tudo no carro, tal, o carro não vai cumprir a prova. Não vai chegar até o final. Não vai terminar Imagina a chance de chegar em primeiro. Então, assim, é necessário ter essa... De repente, as nossas sobrinhas iam dar uma aula aqui pra gente, né? De que a gente não acompanha mais muito a Fórmula 1. Mas a gente sabe que nós precisamos dessas paradas estratégicas. É como a gente corre. Agora, a gente também sabe que se não existir o descanso, sim, a gente não vai correr por muito tempo. A vida do atleta profissional é regada em 3 pilares, né? Um ótimo treino, uma ótima alimentação e um ótimo descanso. Exatamente, precisa ter o sono. E aí, pessoal, essa carta aqui, né? Essa imagem do correr para quê? Correr sem propósito é sinônimo de insanidade. Ela é uma das cartas do nosso lançamento, que aconteceu aí há pouco tempo atrás, que é o Fique Bem Reflexões. É um material que nós... Fique Bem Reflexões 2. o Fique Bem Reflexões 2, porque existe um, né? Que tá aqui. Mas essa é uma coletânea de imagens, 52 imagens, fotografias com frases que a gente decidiu, né, eleger através... A gente sabe muito bem por que a gente escolheu tal frase para tal foto. Sim. E isso é uma das coisas que a gente quer contar hoje para as pessoas também, elegendo essa carta, porque esse tema, o correr para quê? Porque essa pergunta nos veio justamente numa das nossas viagens, né, Mauro? Que a gente fez ano passado, quando a gente foi comemorar nossos 50 anos. A gente foi para o Havaí e nós ficamos encantados com o estilo de vida dos havaianos, o como eles levam a vida, especialmente as pessoas que nos receberam, que nos recepcionaram lá. Verdade. E aí a gente quer trazer um pouco disso que a gente estuda, mas disso também que a gente experimentou lá no Havaí, né? E trazer outras cartas também que tem mensagens para justamente você parar e refletir melhor sobre como você vem vivendo, o que você está fazendo e o que pode acontecer se você continuar a viver assim. Essa viagem para o Havaí foi muito marcante para nós, né, Fabiana? Muito. Elegemos até agora como o melhor destino. O melhor destino é... E gente, até agora. É interessante que nós fomos para Oahu, né? Oahu... É a ilha principal, né? Onde fica a capital, Honolulu, a capital do estado do Havaí, que são várias ilhas. E, gente, em Oahu tem vários ambientes, né? Tem o ambiente com muito luxo, muito bonito, muito belo. A natureza é exuberante, é algo assim fantástico. E tem também o mais antigo, o mais raiz, o mais roots, né? Que inclusive, tudo bem, se o Mauro falar que se apaixonou por aquilo lá, é muito fácil, porque a região de North Shore, a região do surf, né? Das ondas grandes, mas sabe quem se apaixonou por North Shore? Ela. Sim. Fabiana, tá? Por quê? Por causa do estilo de vida. Bom, nós já recebemos esse choque quando nós chegamos lá, né, Fabiana? Sim. Quando nós fomos alugar o carro, quando fomos buscar o carro, aquilo já foi para nós um choque de realidade. E a gente até falou isso em várias palestras nossas, né? Gente, para mim a palavra, assim, a primeira impressão do Havaí, quando a gente chegou lá, foi a hospitalidade. Sabe aquela coisa assim, ó?
Ai, tu trouxe a xícara. Um brinde ao Agora que eu vi. Né? Mas é a hospitalidade daquele povo, porque, gente, são pessoas trabalhadoras, como nós aqui, porque tem muito esse estereótipo, né? De que no Havaí só tem surfista, só tem gente meio, né? Sei lá, o cara Good não... vibes, tudo numa boa, numa nice. E não é assim, o povo lá trabalha pra caramba, tem trânsito, Sim. a gente até pegou trânsito, nada parecido com uma São Paulo, mas tem trânsito. E só que mesmo assim, mesmo diante desse cenário de rotina tradicional, que todo bom ser humano faz aí da vida, precisa fazer, eles conseguem fazer o que fazem com alegria. E é interessante, né, desse nosso primeiro contato, assim, que nos marcou muito, era no aeroporto, não tinha visão para o mar, Não. A visão ao redor dessa pessoa era só concreto, tá? Porque estava na garagem, né, onde os carros ficam lá, e ela nos recebeu com um sorriso. Ela já estava nos servindo, nós pedimos lá, lembra que nós pedimos algumas dicas de restaurantes? Gente, ela já pegou um mapa, já começou a escrever sobre os restaurantes. A gente até fez isso para ser simpático, para puxar um assunto. Jamais a gente imaginou que a pessoa fosse escrever, fosse se dedicar, fosse dar a atenção que ela deu pra gente. E lembra, eu até pedi para tirar uma selfie. Sabe o que ela disse? Claro! E foi no meio de nós dois, nos abraçou. E isso não é típico da cultura americana, da cultura americana, né? E ela foi lá com um sorriso lindo e maravilhoso, tá? Sim. Então isso foi muito marcante para nós, né? Então, voltando a dizer, correr para quê? Não quer dizer que eles não trabalham, que eles não levam a vida assim, fazendo o que precisa ser feito, só que eles levam a vida do tipo assim, cara, agora eu posso aproveitar. Isso foi outra coisa que nós vimos muito nos parques, né? Quantas pessoas aproveitando os parques, aproveitando as praias. Sim. Nossa, era lindo. Honrando aquele espetáculo que eles têm. Né? Entendendo que a vida, sim, a gente trabalha, mas a gente também precisa lembrar de nos nutrir, de nos... Como é que é? Eu sempre digo assim... Equilibrarmos, né? Sabe a recompensa? Você pode até trabalhar bastante pra caramba, porque cada um tem os seus objetivos, mas você precisa também se recompensar. Sim. E isso foi uma das coisas que... Deixando bem claro, né, Mauro? Que nós estamos compartilhando a nossa experiência e a nossa percepção baseada na nossa experiência. Isso. Talvez tenham pessoas que vão para lá e que tenham uma experiência totalmente diferente. Mas isso gerou um aprendizado incrível pra gente. Porque depois dessa viagem, o que aconteceu com a Fabiana? Nossa, virou a Fabiana chave. começou assim a perceber, né, aquilo que Tony Robbins fala, né, eu comecei a elevar os meus padrões. Ou seja, o que eu admito e o que eu não admito mais para minha vida. Depois que eu voltei dessa viagem, tu lembra que eu tenho uma veia workaholic, gente. Essa que é a verdade. Gente, é tão bonito quando as pessoas começam a se perceber e assumir, né? E porque você só pode... desculpa, eu vou ter que fazer uma deixa dessa, né? Mas você só pode melhorar alguma coisa que precisa ser melhorado quando você admite. Sim. E foi lindo de ver, meu amor, que você percebeu isso. É verdade. Eu tenho isso em mim. E como é que eu posso melhorar? Então, nossa. Sim, mas né? É aquela coisa assim, eu percebi que eu posso continuar amando o meu trabalho e me dedicando ao máximo como eu faço. Porque isso também te dá energia. Exatamente, é uma adrenalina boa, mas eu descobri que tem outras coisas que a Fabiana também gosta e que são importantes para que eu possa seguir a missão. Porque lembra que a minha médica já falou, né, que teve uma época aí durante a pandemia que eu estava tão acelerada que o meu corpo estava envelhecendo numa velocidade assim envelhecendo muito precocemente. rápido. E isso é uma das coisas que eu não quero mais que se repita, porque eu já tive 2 quase burnout. Então a viagem para o Havaí ensinou isso, de que a Fabiana pode desacelerar. É importante eu ter o final de semana livre, por exemplo. Se eu vou trabalhar sábado e domingo, como acontece muitas vezes, eu preciso me recompensar em algum outro dia da semana. Porque o que a Fabiana já percebeu na pele? Se eu trabalho direto 7 dias e emendo mais 7 dias, eu deixo de ser uma boa profissional para os meus clientes.
E isso é muito sério. Isso é muito grave, né? É muito grave. Isso é muito grave. Você vai estar deixando de entregar aquilo que eles merecem. Porque isso acontece em todas as áreas. E nós sabemos. Claro. Nós sabemos porque a gente atende pessoas desde a área da saúde até o mundo corporativo. A gente sabe. E a gente entende a capacidade humana. O que é possível e o que não é mais possível. E Fabiana... E o preço que se paga por isso. O preço, tá? E só que como nós falamos no início, que as pessoas estão tão no automático, que elas acabam não percebendo, porque vem, às vezes, em doses homeopáticas, né? Você não fica estressado do dia para noite, né? Ou seja, o seu copo vai enchendo devagarzinho. Então, por isso, de se fazer a pergunta, correr para quê? Para quê? Tem que ter um motivo dessa correria. Sim. E como eu volto a falar, tem vezes que você vai ter que correr, mas tem vezes que você vai precisar descansar e saber disso. Isso me fez lembrar que, só para trazer evidências do quão importante é o descanso, o lazer e um hobby na vida das pessoas, existe um livro chamado A Terceira Medida do Sucesso, que quem escreveu foi a Arianna Huffington. Essa mulher é poderosíssima, ela já foi presidente de um jornal americano, que eu não me lembro se foi o Washington Post. Eu não vou lembrar qual foi o jornal, mas ela é referência, ela é uma das sumidades do LinkedIn, e ela escreveu nesse livro, tem um capítulo que ela dedica do quanto essa falta de sono, essa falta de descanso, essa corrida sem saber para que eu tô correndo, maluca. Sabe? Eu só corro, leva a acidentes. Aí ela falou do acidente com Chernobyl, que é trocentos anos atrás, mas que ainda está na história da humanidade. Né? Ela falou também daquele foguete americano que explodiu no ar, lembra? Que levava a primeira mulher. Então, assim, são coisas que depois, se investigando, se chega à conclusão de que realmente aquelas pessoas que estavam, vamos dizer assim, operando aquelas máquinas, que estavam... Né, todo o sistema, com aquela responsabilidade, elas estavam num momento de exaustão. E aí eu te pergunto, como é que imagina assim, eu trabalho no mundo comercial, eu tenho metas para bater, só que eu não durmo bem. Ou eu só trabalho, eu não cuido do meu corpo, nem da minha mente. Né? Onde vai ficar a tua inteligência emocional? Que tipo de ser humano você será? Como que você vai extrair o melhor do teu time se você não está em condições? Se você está precisando do melhor e não se dá. Então, assim, aí vem aquilo que eu amo tanto fazer, que é desenvolver uma liderança humanizada, onde eu me considero um ser humano. Porque tem muito líder que às vezes quer ser super-homem, ou muita mulher que quer ser mulher maravilha. Sabe aquela pessoa assim que acha que não tem vulnerabilidades, não tem pontos frágeis, tá bem todo dia, Isso não existe, gente. Isso não existe. E aí, nesses 15 anos, a gente tem diversos exemplos para mostrar aí, de acompanhamento, que a gente vê que as pessoas que focam apenas em uma área de suas vidas, elas acabam se frustrando. Né? E aí, às vezes, querem dizer que o trabalho é o culpado, que o trabalho é o vilão. O problema não é o trabalho. O problema é você que não está sabendo pedir ajuda, não delega, não se inclui na agenda, né? Você colocou aqui, as pessoas às vezes elas não têm tempo na agenda para elas mesmas. Ou melhor, tem gente que nem agenda usa. É interessante, né? Que são dois viés. Aí a Fabiana sempre tem esse viés de liderança, de resultados, e o Mauro tem mais o viés de... vamos filosofar sobre a vida, vamos filosofar sobre qualidade de vida. E não é que atingir essas metas e tudo mais, né, Fabiana, não gera qualidade de vida. Concordo plenamente e eu penso que nós dois damos muito certo porque acaba tendo esse equilíbrio. Né? Mas aí, indo para o outro viés, do correr para quê? Para que chegar nesses objetivos? Tem que deixar isso muito claro. Perfeito. Né? Para que produzir X unidades de determinado produto? Para que vender tanto? Para que chegar em tal faturamento? Porque precisa crescer. Que lindo, maravilhoso. Para quê? Sim. Não estou dizendo que não deve crescer. Mas tem que saber para quê, gente. Sim. Tem que saber para quê. Porque senão você vai estar envelhecendo precocemente, como você comentou que estava acabando... desgastando um time que daí não sabe nem...
Não é verdade? Porque se eu tô correndo e não sei por que eu tenho que chegar naquela meta, eu perco o quê? A motivação para chegar na meta. Claro. E outra, vai chegar na meta e o que ganhou? Ganhou um bônus extra, que bom. E o que você vai fazer com esse bônus? Então, isso é importantíssimo. Cara, o que eu vou ganhar quando chegar lá? E o que eu vou fazer com aquilo que eu vou ganhar? Sabe? Então, isso pode ser um estimulante ou até uma maneira de se perguntar, vem cá, vale a pena? Tanto para o empregado quanto para o empregador, vem cá, vale a pena eu colocar uma meta assim tão alta que eu vou desgastar o meu pessoal, eu também vou me desgastar? Ah, mas eu vou ganhar um bônus a mais. Cara, tem gente que ganha um bônus tão elevado que ele não vai conseguir gastar na segunda geração. Eu não quero ser contra o dinheiro, sabe que eu gosto do dinheiro, tá? Mas é para ter essa consciência e saber que isso é um meio, de novo, né? Mas estar consciente, tá? Sim. Porque muitas vezes, quando você sabe o porquê você está correndo, cara, faz muito mais sentido. Sim. Não, concordo. E até a gente percebe movimentos, né, já acontecendo no mundo, onde não foi na Inglaterra no passado que eles começaram, que foi aprovado a carga horária, a jornada de trabalho reduzida, tal. Então existe um movimento realmente acontecendo no mundo onde as pessoas, a geração nova aí, né? Eles querem entender muito mais o propósito, o porquê que eu estou fazendo isso. Tanto que eles se desligam de empresas quando o propósito não está ligado, né? Exato. Há muitos anos atrás também se falava da Itália, do slow food, lembra? De você demorar mais tempo nas refeições. Sim. Gente, olha que lindo isso, né? Sim. Já pensou se essa moda pega? Que fantástico. Sim. Muito bem, isso aí. E aí a gente também colocou aqui de não sermos escravos das nossas metas, né? Nossa, isso daí, lembra de onde veio isso? Nossa, sim. Isso veio da conversa aí com o meu guru, Mark Gilson, tá? Ele foi o capitão aí da travessia que eu fiz. Nossa, sou muito grato a ele, porque existe um Mauro antes e um Mauro depois dessa travessia de veleiro, que acho que isso um dia rola um episódio, né? Sim. Contar dessa realização do sonho. Mas aí numa das conversas que nós tivemos com ele aí, alguns dias atrás, ele nos mandou essa, né? Não seja escravo de suas metas. Não, na verdade ele nem mandou, a gente conversando com ele. Durante a nossa conversa. Porque eu lembro que a gente tinha voltado do Havaí, lembra? A gente tinha voltado do Havaí e a gente tinha um workshop agendado que a gente ia dar. Uau! E a gente tinha mais vários trabalhos para fazer da Academia da Liderança, tanto em outras cidades. Lembra que a gente estava com a agenda assim. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei meio assim, me questionando como a gente vai fazer esse workshop acontecer. Porque o quanto isso iria nos desgastar, e será que ia dar certo? E será que nós vamos conseguir entregar? Aí veio essa maior preocupação, né? da qualidade daquilo que a gente iria entregar. O como que Mauro e Fabiana estariam. Como é que a gente ia se preparar para um evento inédito se a gente não tinha tempo para se preparar? Sim. Se o nosso tempo estava todo consumido, já estava tudo ali, agendinha, pá, cada dia. Lembra que isso foi para novembro, por aí? E estaríamos indo contra aquilo que nós pregamos. Exato. E aí o Mark, eu explicando isso para ele, aí ele disse assim, você não pode ficar escrava das tuas metas. Bem com aquela calma, né? Meio inglesa, mas ele não é inglês, ele é belga. Mas ele falando assim, no inglês bem pausado assim, né? E eu disse, putz, vamos cancelar esse evento. Porque nem sempre mais é melhor. Né? Nem sempre mais vai te deixar mais feliz. Então a gente teve a coragem de dizer que não ia acontecer o evento, a gente fez essa pausa para que a gente pudesse entregar com qualidade os trabalhos que já estavam garantidos, vamos dizer assim. Que já estavam agendados, né? Não seria justo para com estes. Né? E isso é o que às vezes falta para as pessoas. Essa Saber coragem, dizer não. Coragem de dizer o não. E isso a gente vê no mundo das empresas. Os profissionais, às vezes, não têm coragem de dizer não para demandas que surgem. E se eu digo só sim, em algum momento eu serei desmoralizado, porque você não vai entregar tudo. E é interessante até, porque, veja, quem está pedindo, muitas vezes nem sabe da total demanda do outro. E se o outro diz sim, aí pensa, bom,
Se ele está dizendo sim, é porque ele consegue. Então a culpa é de quem está dizendo sim. Olha que loucura isso. Não. E aí, qual foi o meu maior ensinamento com isso, né? De que a gente não pode se tornar escravo das nossas metas. É entender que a jornada precisa ser tão boa quanto a conquista. Tá. Essa frase não é nossa, nem sei quem disse ela, muita gente usa ela. Mas, gente, eu sei que tem gente que fala essa frase da boca para fora. Tá? Sim. E que se mata de trabalhar, que sofre quando tá ali no meio do caminho e tal. Mas, gente, nós já aprendemos na pele, né? Que tem que ser bom o caminho também. Isso faz toda a diferença. Que tem que ser gostoso. Por isso que a gente gosta da segunda-feira. E tem gente que fica lá, putz, segunda de novo, mais uma semana. Gente, tá faltando entender por que você tá fazendo o que faz. Não é isso? Aí você falando da jornada, Fabiana, é muito legal, porque assim, a jornada vai ter perrengue. E eu sempre brinco que os perrengues que a gente passa durante a jornada é o que vai gerar historinha boa para contar, meu. Exatamente. Tá? É historinha boa para contar. Então, só que isso tu só vai sentir se estiver consciente. Se você conseguir fazer a pausa durante essa correria para perceber, cara, isso faz parte. Sim. E olha que legal. Que bom que aconteceu. Isso aí que você falou é uma das coisas que eu sempre trago para os meus clientes de liderança, né? Em que eles ficam muito desesperados. Putz, eu só resolvo o problema. Olha quanto problema que eu tenho para resolver. Aí eu faço ele lembrar. Mas, gente, se você tem problema, é porque existe o porquê do teu cargo existir. Se não, contrata o robozinho. Né? Ou vamos lá, vamos classificar quais são esses problemas. Esses problemas podem ser evitados. As pessoas, você está tendo problema porque as pessoas estão repetindo erros. Né? Então tem que, claro, criar. Mas se você não tiver nada mais para resolver, significa que você não é mais necessário. E aí a gente para de reclamar, porque se existe algo que eu ainda preciso resolver, é porque existe uma situação em que a minha competência pode ser, os meus talentos, as minhas habilidades podem ser utilizadas. E hoje tem muito videozinho na internet, né? Muitos são bons, outros nem tanto. Sim. Mas eu recebi um aí de que falava sobre felicidade e falava assim, de que pessoas com mais idade, tem nomes bonitos, né? Melhor idade, uns dizem assim, que melhor idade, cara, melhor idade, isso daí dói um monte o corpo da gente, mas vamos deixar aí para quem quiser criar os nomes aí. Pessoas com idade um pouco mais avançada estão sendo muito felizes porque elas começam a aceitar de que não precisam mais provar nada para ninguém, do tipo, eu tenho que trocar de carro porque o meu vizinho trocou de carro, ou eu tenho que ter tantas metas na minha vida para alcançar. Tá, Mauro, mas tu não ensina que tem que ter meta? Claro que tem que ter meta, cara, mas vai lá, observa se essas metas que tu tá buscando fazem sentido para ti. Tá? Ou ainda, né, Mauro, se essas metas são suas. Boa. Ou se são dos outros. Porque tem muita gente que cria meta, que nem, né, cria necessidades que nem tem, que nem mas faz só porque o outro tem. Ou só porque estão dizendo, sabe, ditando padrões. Sim. De que agora todo mundo tem que ter carro X, todo mundo tem que ter. Mas, tem que viajar tantas vezes por ano, tem que... Cara, eu conheço uma pessoa que ela paga para não viajar, se for o caso. Você também a conhece, né? Mas, tá, e ela é mais feliz não viajando. Só que o padrão, e para nós, estamos no padrão, porque nós adoramos viajar, mas então é se perceber, vem cá, qual que é a o que tua te meta? faz bem? O que te faz bem? Boa, gostei dessa, hein? O que te faz feliz? Tá? Então isso é uma coisa muito pessoal, né? O que me faz bem, de repente não vai fazer bem para o outro. E aí vem essa questão da gente também conseguir respeitar. Mas vamos lá, vamos voltar para o correr para quê? Acho que vamos pegar, eu separei aqui algumas cartas que vão nos ajudar nessa reflexão, né? Então aqui tá, né? Você deve ter objetivos, mas não precisa se tornar escravo deles. Acho que já falamos disso daí. Falamos né? dessa. Essa aqui é muito boa. Essa é muito boa. Pô, mostra essa daí que essa é linda, hein? Depois a gente vai mostrar, né, mais a fundo, mas é lá de Honolulu também. Entre em ação e você criará motivação. Essa é muito boa. Isso é legal porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não estou motivado para fazer tal coisa.
Olha, é tipo fazer exercício físico. Eu geralmente fico motivado depois dos primeiros 10 minutos. Os primeiros 10 minutos eu estou lá administrando eu comigo mesmo a vontade de parar, Sim. de dizer assim, Mauro, não faz isso, tu vai te machucar, Mauro, pra quê? Que eu vim? Tá? Então essa da motivação é muito boa, né? Cara, primeiro eu entro em ação, depois a motivação vem. E isso eu vejo muito também em projetos. Às vezes as pessoas, elas são convidadas, né, a criar, sei lá, alguma nova ideia, alguma coisa. Assim, ai, meu Deus, eu tô sem motivação. Ai, deixa, né, eu ficar inspirado para começar. Não tem aquela história assim? Deixa a inspiração vir, que daí eu vou fazer. E aí, o que a gente aprendeu? De que a motivação vem depois que eu entro em ação. Não é verdade? Até inspiração, né? Certa vez eu perguntei para um escritor, e aí, cara, como é que tu escreve? Tu vem do além? Ele disse, que vem do além nada, Mauro. Eu fico sentado lá na frente do computador, com o caderno, depende de onde vou fazer as anotações, mas a inspiração não vem do além, não. Eu tenho que fazer o clima acontecer. Exatamente. Criar o cenário, criar as condições para que essa motivação ou essa inspiração também aconteçam. E isso a gente pode atrelar, né, ou relacionar com várias coisas da nossa vida, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Às vezes eu tenho que limpar a casa. Vamos usar um exemplo bem comum. Tenho que limpar a casa. Me diz aí quem é motivado para limpar a casa. Não olha pra mim. Né? Então, assim, mas a partir do... Se eu começar, pô, tem que ser feito. Vai ter outro jeito? Não, eu tenho que fazer. Então, começa. Eu tenho certeza, começa. Cria um cenário, põe uma música. Faz essa atividade que você precisa fazer, que talvez para você não vá ser prazerosa, mas crie condições mínimas. Ser menos sofrível, né? De ser menos sofrido. Faz a coisa ficar um pouco mais legal, né? E aí vale para academia, vale para qualquer coisa. Para qualquer coisa que você queira fazer, né? É verdade. Sabe que isso daí, de ir para academia, de ir para corrida, né? Correr para quê? Eu tenho o meu motivo. De por que eu vou correr, né? Quando nós começamos a correr, eu tinha o meu motivo. E por incrível que pareça, aí eu não ficava tão bravo. Hoje em dia, correr até ficou agradável para mim, que eu não gostava, para não dizer odiava, né? Mas não gostava. Então, a partir do momento que eu consegui ter consciência de correr para quê, literalmente falando, nossa, fez todo sentido e... Ficou mais prazeroso, né? Com certeza. Então, pessoal, pensem nisso, né? Você está correndo para quê? Você está correndo aí no teu trabalho, você está correndo para as tuas metas pessoais, mas crie um porquê de você estar fazendo as coisas. Acho que é isso que a gente quer dizer, não é? Sim, sim. E são duas coisas, né? Correr para quê? Crie motivos e também crie os seus descansos. As tuas recompensas. Porque senão vai estar tão no automático, vai estar correndo o tempo todo e acaba nem percebendo. E aí só se desgasta e não cumpre a prova. É muito provável que você não vá chegar até o final. Ou se chegar, sabe aquela coisa assim? Chegar quebrado. Né? Chega quebrado, aí, né? Vamos lá falar um palavrão. Adoro os teus palavrões. Mas aí você chega e não tem nem tesão por aquilo que fez. Nossa, que palavrão, hein? Né? Tu sabe que hoje nem é mais considerado palavrão isso daí, Fabiana? Não. Acho que tu pode dar uma verificada no teu vocabulário aí, pode aceitar. Vou usar palavras mais fortes. Não tanto que não vai combinar muito, mas não te culpa por essa. Aí tem uma outra carta que você tirou a foto lá em Bali, na Indonésia. Que diz assim, prometer não significa agir. Promessa mais ação é igual a credibilidade. O que a gente quer dizer com essa frase? Cara, que as suas ações, elas dizem muito mais do que suas palavras. Simples assim. Exatamente, né? Conhecemos, todo mundo acho que já conheceu alguém que, o cara era muito bom de verbo, né? O cara prometia e contava louros, dizia coisa, e quando tu vai ver, o cara não faz nada. Ele só é bom no falar, mas no fazer. E aí a gente percebe o quanto às vezes falta a credibilidade, a construção de uma credibilidade. Né? Porque as pessoas esquecem que a gente leva uma vida para adquirir a confiança, transmitir a confiança, gerar essa credibilidade que as pessoas dizem que a gente tem, mas porque a gente, às vezes, promete
o que não vai cumprir, ou o que nem vai conseguir cumprir. É, verdade. Isso daí, não vou lembrar agora, um provérbiozinho assim que falava, né, que palavras incentivam, mas exemplos arrastam. Ah, tem uma frase tem assim, uma coisa né? assim. Sim. Tá? Mas realmente, você demonstrar através da ação faz toda a diferença. Né? E aí, que mais temos aí, Fabiana? Aqui tem uma outra carta que diz assim: é importante ser flexível para não ser quebrado. E aí você escolheu aquela carta do coqueiro lá em North Shore, que tinha um formato super diferente. Sunset Beach. Gente, É. sabe que depois eu fui ver no Google, tem muitas fotos dessa palmeira. É? Sério. Sério? E até tem uma plaquinha pedindo para as pessoas não subirem nesse coqueiro. Então ele deve estar lá há muitos e muitos anos. Mas é isso. Olha a flexibilidade desse coqueiro. E é interessante que ele se destaca dos outros, tá? Porque ele está lá na frente, quase que querendo se aproximar cada vez mais do mar, né? Sim. E por quê? Porque ele tem essa flexibilidade. Então isso é muito importante, né? Essa flexibilidade para que a gente possa navegar em vários oceanos. Né? E daí eu fico pensando, qual que é o contrário da flexibilidade, né? Tá, inflexível. Rigidez. Rigidez. Sabe aquela pessoa que não se dobra, né, para inovação, não é presa nas suas crenças passadas, que valoriza. Hoje foi muito interessante, né? Isso aqui eu tenho que compartilhar. Eu entrevistei uma pessoa para uma vaga de trabalho numa empresa. E daí eu sempre peço sobre as experiências anteriores profissionais, e ela me contou de um chefe que ela teve. Gente, isso aqui é praticamente inacreditável nos dias atuais, tá? O cara tem uma empresa bastante tempo já, e o cara não... Sabe o que ele fez? Ele faz? Ele ainda não automatizou a empresa, no sentido assim de... Não se usa computador naquela empresa, é tudo no caderno ainda. Fabiana, tu está falando de um caso que tu atendeu em 1980? Não, hoje, 2024. Gente, quem ainda vive assim? E a empresa está aí. Uau! Até quando será? Né? E é assim, já disse que pelo jeito já foi. E ela não trabalha mais lá. Porque ela justamente saiu porque ela percebeu que o cenário seria de trava, né? Porque ela buscava muito crescimento profissional, mas como eu vou me desenvolver se não tem nenhum computador para a gente poder ter um sistema para... Diz que ele só usa computador para tirar nota, porque hoje em dia a nota tem que ser digital. É só isso. Mas que até pedido é tudo no caderninho, no celular, é assim. Sabe que eu tô tentando puxar na memória isso que tu tá me falando, mas isso é tão antigo que o meu computador interno aqui não está acessando. Desde quando que a gente não vê mais isso, né? Aquela vendinha. Sabe onde que eu vi coisa de caderneta? Quando a gente foi pra Laguna, uns 2 anos atrás, que ele tinha um lugarzinho lá bem, né? Mas é aquela coisa assim, que era uma vila de pescador, sei lá. Mas lá tudo bem, mas talvez não tenha essa necessidade, talvez o cara nem queira crescer, ele tá lá, ele tem a clientelazinha fixa dele, mas até quando também, né? Só chegar uma rede maior ali por perto que vai varrer o cara, né? Mas, assim, voltando nessa inflexibilidade, porque o que me chamou a atenção? De que ele foi convidado a experimentar, a se atualizar, a modernizar a empresa dele, e ele não quer. Ele não quer, porque ele não confia na tecnologia. Que risco, hein? Pois é, gente. Como é que ainda existe pessoas assim? Né? E aí, quando a gente pensa o quão flexível nós precisamos ser diariamente. Eu sempre digo e falo essa frase muito, né? Que a nossa agenda, por exemplo, tem pernas. Até para gravar o podcast, né? Os dois aqui que estão fazendo trabalho com a gente. Esse podcast era para ter saído lá em fevereiro. Quando que foi? Início de fevereiro, acho que a gente queria fazer. Aí aconteceu, sei lá, algum imprevisto com um, aí depois o outro pegou Covid, o dengue, aí o nosso cliente pegou Covid, que daí a gente precisou ir atender num horário que era nossa gravação. Aí pensa, se você não é flexível, se você é rígido, você perde oportunidades. Não é verdade? Então, a gente precisa ter essa ginga, vamos dizer. A gente precisa entender qual que é a música
que a gente precisa dançar no momento, porque senão... Agora, claro, também não vamos ir para um extremo em que você aceita tudo. Sim. Né? Tem que ver se faz parte, né, do... Existem coisas que não podemos ser flexíveis. Sim, alguns valores que não mudam. Aí é que tá. Aí por isso que você tem que entender quais são os seus valores. E aí vem aquela frase, que eu não lembro quem que falou, né? Mas que não troque o seu propósito por uma proposta. Né? Então, o que é o teu lema de vida? Né? Quem é a pessoa que você está se tornando? Que experiências você gera para os outros? Né? Qual é a marca que você está deixando na vida das pessoas que se relacionam com você? Sim. É isso que tu está falando de marca até, não quer dizer que vá se tornar um imortal. Porque daí seria coisa de ego. Mas não é disso que eu tô falando. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque, pô, nós estamos aqui e estamos impactando a vida de várias pessoas. Agora, será que é positivamente ou negativamente? Isso aí vale a reflexão para cada um. Tu falou de Laguna, essa foto aqui tá de lá. Tô aqui só dando uma olhadinha. Essa aí é de Laguna, essa próxima. Ah, é verdade! Cara, esse pôr do sol lá no Cabo... Nossa, do Farol de Santa Marta. Isso, Farol de Santa Marta. É algo fantástico. Que depois vocês vão ver, né? E a frase é: delegar é dar oportunidade para o outro crescer. Quem você vem privando? Uau, isso aí é importantíssimo. E vem bem com... Vamos falar com do delegar de e daí vamos falar do privar, né? Mas vem bem do assunto de hoje, né? Correr para quê? Então, quando você não delega, você fica nessa correria, nessa corrida dos ratos ali, na gaiolinha, entende? Fica correndo, enquanto que outros podem estar te ajudando, outros podem estar aprendendo mais. Sim. Tá? Porque eles vão se sentir mais motivados, que sempre quando alguém nos passa a responsabilidade, o que acontece? Nós nos sentimos valorizados. Claro, eu me empodero, me sinto especial, me sinto importante, me sinto lembrado. E tem pessoas que preferem ficar nessa correria, porque aí se sentem os super-heróis, né? Vestem a capa lá do super-herói e dizem assim, cara, daqui ninguém me tira. Pô, meu. Até super-heróis, eu lembro quando eu era criança, tinha a Liga da Justiça. Né? Que tinham vários super-heróis. Que, pô, pra ficar embaixo d'água, meu, era só o Aquaman. Então, o super-homem não conseguia ficar embaixo d'água. Ele tinha que pedir ajuda pro Aquaman. Tá? E assim é na vida real. Nós nem devemos querer fazer tudo sozinho. E aí, o cara que só corre, tu pode ter certeza que ele é um centralizador. Sim. Por quê? Porque ele fica guardando, ele acha que vai dar conta de tudo. Microgerenciamento. Nossa, e isso é horrível, isso mina, vou falar até olhar para aquela câmera, isso mina times. Quando você centraliza tudo em você, você perde pessoas, tá? Então assim, nossa, para que você tá fazendo isso? Você tá botando em risco até a tua reputação como líder. Sim, porque você não está valorizando a pessoa, porque muitas vezes não é só no sentido monetário, né? Mas é no sentido ser humano, dizer assim, cara, eu acredito em você. Mas aí essa pessoa pode errar. Cara, a chance é enorme dela errar, até ela conseguir aprender do jeito certo. Mas se você não tiver esse tato, essa paciência, essa perseverança de ensinar, puta vida. Nossa, isso aí. E aí a pergunta ali, né? Quem você vem privando? Então, dá uma olhada para o teu núcleo familiar. Não tem aqueles pais que são super protetores e que aí, mães super protetoras e que aí não deixam os filhos ajudarem nas tarefas domésticas, ou não deixam o filho ir de bicicleta para a escola. Não estou dizendo que tem que deixar, depende de onde mora. Tem que analisar os riscos, né, gente? Mas sabe aquela coisa assim, ó, fica sufocando. E nas empresas acontece demais. Das pessoas. O joelho ralado tem que fazer parte da vida. Sim, o tombo tem que existir, não é? Senão eu nunca vou saber me defender. E nas empresas, nossa, quantas pessoas que as empresas perdem porque elas não se sentem valorizadas. E a gente não está falando de salário aqui, a gente está falando de. Pô, eles não valorizam o que eu faço. Não valorizam. Não me dão espaço. Não dão espaço, nem sabem o que eu faço. Né? E aí é muito triste, porque você vai contribuindo para essa desmotivação, esse modo sobrevivência das pessoas,
e aí elas vão ficando sem propósito para fazer o que fazem. Ok, e aí aqui a gente tem uma foto de Oceanside, na Califórnia, que diz assim, que buscar conhecimento é inteligência e sabedoria é aplicar o que você aprende. Olha, eu sempre digo para os nossos clientes de que apenas ter conhecimento é como você ler um livro sobre exercício físico, colocar embaixo do travesseiro e dizer assim, agora eu estou saudável, porque eu já sei o que o exercício pode fazer por mim, eu já sei inclusive como fazer os exercícios, que era até um livro ilustrado, ele diz qual é o exercício. Cara, não adianta, você tem que colocar em prática. Então, sabedoria é justamente isso, é você entrar em ação, né? Tá? Você entrar em ação. E até poderia estar junto com a frase anterior, com a carta anterior, de que sabedoria é você compartilhar eu ia o falar seu conhecimento. Isso, que eu penso que a pessoa sábia... eu sempre lembro do meu avô. Quando é para eu imaginar uma pessoa sábia, eu lembro dele, porque ele era aquele cara que ele quase não falava, ele observava muito, mas quando ele falava, né, tipo assim, a lambada era grande. Então, fazia assim, muito sentido. ele pensava, ele conseguia enxergar além. Então, quando você é sábio, você observa muito. E você, sim, você acaba contribuindo com as outras pessoas. Mas não porque você quer convencer as pessoas. Não porque você quer... Sabe aquela coisa da ladainha? Do passar o sermão? Não! É aquela coisa... às vezes, meia palavra basta. Sim. Tá, então vamos lá, né? Vamos usar o vô Beto. Cara, o vô Beto... nossa, muito carinho por ele. O vô Beto era um sábio. E cabe muito bem ao título da nossa conversa de hoje, né? Correr para quê? Cara, eu nunca vi o Roberto correndo. Mas também, daí eu vou ter que te dizer que... Não, ele correu muito há tempos atrás, né? Mas olha por que ele era sábio. Porque ele sabia ficar mais calmo, ele sabia observar, tu falou disso, que ele observava muito, né? Uhum. Ele lia muito, ele se instruía muito, ou seja, ele não estava na correria. Porque muitas vezes as pessoas estão na correria e aí não tem tempo para aprender, Fabiana. Sim. Sim, faz total sentido. Não tem sentido, tempo para observar. Claro. Quem só corre não se melhora. Não se moderniza, não se potencializa. Por quê? Porque ele vai estar fazendo só o beabá. Só o que é o trivial. E aí, né, se você faz só o trivial na sua vida, no trabalho, olha, meu querido, você tá realmente em risco. É sério. Sabe por quê? Sabe quem que as empresas demitem? As pessoas que só fazem o trivial. Sim. Porque se as pessoas fizessem o vital, elas seriam aquelas pessoas desejadas. Sabe aquele cara assim que tem empregabilidade e nem se fala muito mais em empregabilidade, mas assim, é o teu lado empreendedor da própria carreira. As empresas precisam de pessoas empreendedoras, pessoas que queiram contribuir, que queiram fazer, queiram construir. Então, é bem esse caminho, né? E até porque sempre teve e sempre terá momentos de crise. Então, isso que tu está falando, as pessoas que fazem esse café com leite, né? Cara, são essas que, em certos momentos, terão que ser desligadas, né? Exatamente. E aí, foi bom lembrar do meu avô, né? Gente, bom. ele morreu com 85, 86... Mas ele tinha um iPad dele com 80 e poucos anos. Né? Que carro que ele tinha? Ele tinha um 4x4 na época. Tudo bem, ele não saía para acampar nem nada, mas eu achava fantástico. Tanto que um dos motivos que levou ele à morte... Que adoeceu, né? Ele adoeceu muito mais rápido. Foi porque ele começou a perder a visão e aí ele não pôde renovar a carteira motorista dele. Ou seja, olha como é interessante isso, né? Ou seja, um dos maiores prazeres dele, que era essa liberdade de ir e vir, de ter autonomia, foi tirada dele. E aí isso colocou ele para baixo. E aí, com certeza, se eu tô para baixo, se eu estou meio deprê, as chances de uma doença me pegar são muito maiores, né? Ou eu sou mais flexível para poder descobrir outras coisas, né? Eu me adequo, né? Eu vou me adaptar a esse novo momento da minha vida, né? Porque é aquela coisa, com 20 anos a gente fazia um tipo de coisa, né? Nem tudo mais a gente faz, não é verdade? Tá, outra carta a gente tirou lá em Cleveland.
Lembra? Quando a gente foi fazer o programa executivo em Ohio. Muito frio naquela época. Muito frio, né? É muito frio e cidade cheia de prédios. É uma cidade bem com esse apelo do trabalho, né? Uhum. E aí, por isso que a gente escolheu uma frase de liderança para a imagem, que diz assim: liderança é relacionamento. E com quem você está se relacionando? Quem você está liderando e quem vem liderando você? Pô, falando em Cleveland, quantas pessoas novas conhecemos lá, hein? Nossa, e até hoje temos o nosso grupo de WhatsApp, né? Trocamos figurinhas, mas quanto carinho, quanta energia boa que foi feito nisso lá. Eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção foi o nível dos profissionais. Porque nós estávamos... Lembra? Isso também dá um bom podcast, a gente contar para acreditar nos sonhos. Uhum. Porque a gente queria muito fazer esse programa e ele era muito caro. Sim. E tudo aconteceu de uma forma que o universo conspirou para que a gente conseguisse pagar, conseguisse participar. Mas eu fiquei... E foram só 80 pessoas, né? 82 brasileiros que tiveram essa oportunidade, claro, porque pagaram para estar lá. Mas foi feita uma triagem. Sim. Lembra? E aí, entrevista em inglês. Várias mil pessoas, né, que participaram. Exatamente. Quantas pessoas se inscreveram, mas daí não tinham capacidade. Foram deixadas de lado porque o currículo não estava à altura. E aí, isso fez eu ter essa percepção do nível de profissionais que estavam participando do trabalho ali com a gente. E aí, de novo, no correr para quê? Veja, nós tivemos que correr bastante para poder pagar e para poder pegar esses dias... Férias, né? Esses dias de não trabalho, eu diria assim. Foram praticamente 3 semanas, né? Que nós ficamos fora. Sim, tá? 3 semanas sem trabalhar. Tá, então correr para quê? Exato. Tem que ter um motivo. Exatamente. Tem que ter um motivo. Mas e aí, liderança é relacionamento? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, porque veja, tem aquele que manda e o que obedece, só que quando esse que obedece puder encontrar uma outra oportunidade, ele vai deixar esse cara que manda. Sim. Já o líder não, o líder ele vai conduzir a sua equipe. E para isso, ele precisa ter bom relacionamento. Sim. Nossa, isso aí para mim assim, é a essência de qualquer relação profissional. Né? Se eu tenho um superior e eu não conseguir ter um bom relacionamento com ele, gente, eu vou ficar doente. E tem pesquisas que mostram isso, né? Sabe? Se você tem um mau líder, a chance de você ter um problema do coração eu não vou lembrar agora, devia ter trazido esses dados, mas ela é muito maior. Sim, eu lembro quando você me apresentou esses dados. Sabe? Então, assim, por isso que precisamos cultivar bons relacionamentos e se eu sou líder, como é que eu faço isso? Eu sempre digo que, em primeiro lugar, você tem que se interessar pelas suas pessoas. Sim. E aí a gente pode até pensar no seguinte exemplo. Você tem um amigo que daqui a pouco entra em contato contigo durante a noite, de madrugada, te pedindo um favor. Você vai ou não vai fazer esse favor para ele? Cara, é teu amigo. É claro que se estiver dentro das tuas condições, você vai fazer isso para ele. Então, na liderança também é assim. Tá? Se você tem um bom relacionamento com o seu liderado, é claro que ele vai querer te ajudar. Não é que você vai explorar isso, tá? Porque relacionamento é uma troca. Né? Não é só uma troca, mas é uma junção. É uma conexão. Uma conexão, né? Só que essa criar. conexão só tem quando existe um relacionamento. Exato. E quando eu me coloco, né? Quando eu dou a minha... O que é aquilo que eu tenho de mais precioso? Que todo mundo acha que é o tempo, né? Atenção. Mas é quando eu dou a minha atenção para o outro. E isso no mundo da liderança, ele acaba se tornando uma falha. Porque... E eu não estou aqui para culpar os líderes. A gente sabe que a missão é grande. Sim. E que o tempo consome, que tem muitas responsabilidades. Mas o grande erro de alguns líderes é não colocar as pessoas, esse tempo e atenção com as pessoas como uma das prioridades da agenda. Sim. Então fica, às vezes, só correndo atrás da máquina, só correndo atrás do resultado e não fica, né, não dá atenção para as pessoas, sendo que são as pessoas que vão trazer os resultados. E isso de dar atenção é para justamente saber
O que essa pessoa precisa? O que ela necessita? Entender o outro, né? Entender o outro. E criar propósito para o outro. Porque eu ajudar digo o outro sempre, a perceber o porquê está correndo, né? nem todo liderado vai ter o seu porquê. Sim. Às vezes ele está no automático. O cara tá lá para dar de comer para a família. E tá tudo certo. Mas e se a gente conseguir despertar um motivo a mais para ele estar lá? Se despertar o interesse em ele buscar mais conhecimento, em autodesenvolvimento. Sim, né? Eu sempre digo assim, é gerar esperança para as pessoas. Porque hoje tem tantas pessoas descrentes, né, nelas mesmas e na própria vida. Porque elas vivem uma vida, às vezes, tão, vamos dizer assim, é feia essa palavra, né? Mas medíocre, tão básica, tão, que elas não têm nem... Elas não se sentem, às vezes, no direito de sonhar. Estão em modo de sobrevivência, né? Que é muito triste. Exatamente. Isso acontece, putz, a vida, com a maioria das pessoas, infelizmente. Né? Elas estão em modo de sobrevivência. Eu costumo dizer, olha o poder que um líder tem. Então, sempre que eu desenvolvo um líder, eu faço ele pensar em quantas pessoas serão impactadas pela liderança dele. A responsabilidade que ele tem, né? Exatamente. Porque eu posso ter, 100 liderados. Vezes quantas pessoas de cada liderado. Porque, com certeza, o que esse liderado aprende, o que ele vive na empresa com o seu líder, ele transporta para casa. Então, eu tenho uma parcela, né, de responsabilidade no desenvolvimento dessa pessoa que é liderada por mim. Né? E aí a outra, assim, quem vem liderando você? Quem vem liderando você, Mauro? Fábio Cor. Uau! Aí é uma ótima pergunta, porque vamos supor que somos só nós dois sócios, e a Fabiana que me lidera. Não. É eu mesmo. É a minha autoliderança. E aí, como é que está a minha autocobrança? Será que ela está muito alta ou será que está muito baixa? Então, aí vem junto com isso daí o autoconhecimento, que nós falamos muito aí no episódio anterior. E eu acho que vamos continuar falando, porque autoconhecimento é para sempre. Não tem como não falar, sendo que isso é uma das nossas necessidades para o êxito, né? Sim. Então, você mesmo vem se liderando. E vou dizer que esse é um grande desafio, né? Porque muitas vezes eu também entro no automático de fazer as coisas que precisam ser feitas e acabo achando que está tudo certo. Né? Então, esses momentos de pit stop para refletir sobre isso daí é importantíssimo. Sim. E aí, a minha resposta, não sei se tu ia fazer a pergunta para mim. Tu ia? Estava aqui pensando. Tá, mas eu vou responder. Que me veio agora, né? Sim, eu também sou líder de mim mesma, até porque a gente tem a empresa, nós somos juntos e somos sócios, parceiros. Eu vou escrever aqui uma outra coisa antes, talvez você vai falar isso, empresta a caneta. Mas sabe quem vem me liderando? Tu vai dar a resposta? Não, eu vou... Eu escrevi alguma coisa aqui que também está me liderando aí, e vai que tu diga isso, vai dizer, copiou da Fabiana, então por isso que eu quis escrever antes. Tá bom. O que vem me liderando nos últimos anos, vamos dizer assim, e mais fervorosamente nos últimos 3, talvez, é Jesus. Né? Porque isso também vai dar um outro podcast dessa nossa busca pela espiritualidade e tanta curiosidade que a gente teve de entender as outras religiões e tal. Mas hoje eu penso muito, e eu estou estudando a Bíblia agora, e venho me deparando assim com tantas coisas ali disso daí. E claro, a gente não está aqui para pregar para ninguém, não é, Mauro? Não é essa a nossa intenção. Mas, gente, Jesus para mim vem sendo o meu líder. Tipo assim, quando eu fico em dúvida de como agir, às vezes, com um cliente, ou como... Eu sempre penso assim, como é que Jesus faria? Qual que é o ensinamento dele? E a gente tá assistindo um monte daqueles episódios lá do The Chosen e tal. Isso é uma boa história pra gente contar pra vocês em outro momento, mas ele, pra mim, tá sendo um mentor.
É aquele mentor que ele conversa comigo através de sinais, ele dá uns sussurros, né? Ele faz, eu sinto. É uma coisa assim que eu sinto. Eu anotei por causa disso. Para não dizer que eu ia copiar, né? Mostra lá na câmera. Mas também, algumas vezes eu me perguntei, né? O que ele faria nesse momento? Perante todos os ensinamentos aí que... Cara, você pode pensar que ele é uma santidade, você pode pensar que ele é Deus, ou pode pensar que ele foi um ser humano muito iluminado, né? Eu acho que todos eles cabem, tá? Todos eles cabem, tanto que a Bíblia tem muitas histórias, muitos ensinamentos para empreendedorismo, para liderança. Sim. Quantos livros escritos que tem, né, com base nisso, né? Legal. Muito bem. Então se pergunte aí, né? Quem for assistir, quem que vem sendo o seu? Quem vem liderando você? Que você está permitindo isso. Sim. Porque quando eu fiz essa pergunta, que essa frase eu coloquei, né? Essa pergunta eu criei. A minha pergunta era essa provocação para as pessoas, para elas refletirem sobre quem elas vêm permitindo que seja líder delas. Porque às vezes a gente nem se dá conta de que eu estou usando um modelo, né, uma referência que nem é tão saudável ou tão inspiradora não é tão positiva, assim. né? Sabe aquela coisa assim onde você tá... Porque o que é um modelo? O que é a modelagem? É você observar um modelo, observar a tua vítima ali e fazer as coisas que essa pessoa faz. E às vezes, sabe que a gente acaba replicando comportamentos que nem são comportamentos sadios. Sim. Por quê? Porque você está no automático. Não tem aquela coisa assim, eu tenho o pai que não é tão legal, é quando vê o filho tá fazendo a mesma coisa que o pai faz. É isso que tu falou aí de quem está te liderando. Eu até fiquei pensando de várias coisas que nos tiram atenção, né? Seja redes sociais, sejam séries, sejam, sei lá, vou chamar assim de alguns viciozinhos que vão se desenvolvendo, ou seja, está liderando a pessoa. Sim, sim. Não, é real. E aí vem aquilo da gente ter o controle, né? E estarmos conscientes disso. Porque muitas pessoas não estão. Vamos para mais uma carta e depois, antes de nós encerrarmos, gostaria de que falássemos um pouquinho do Fique Bem Reflexões 2. Tá bom. Deixa eu ver. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tinha separado aqui, nem lembro mais quais eu separei. Você vai escolher a última. Tá. Só falando para o pessoal, que são bem mais cartas, né? Depois a gente vai mostrar. A Fabiana separou algumas delas que teriam mais a ver com o correr para quê? Isso, né? com esse momento aí. Então escolhe. Era a mesma carta que estava ali em cima. Sério? Então era para ser essa? Ali. A sua vida é resultado daquilo que você decide dar foco. Tá. Gente, essa Onde daqui... Onde é? A Chapada dos Veadeiros. Lembra? Chapada dos Veadeiros, um lugar fantástico. Curtimos muito, merece ser conhecido. E essa estrutura de pedra no meio daquele riozinho. Eu lembro que eu pedi para te tirar uma foto minha lá, eu meditando, parecia assim que estava flutuando. Mas não estava, que era um rio bem raso, assim, né? Então ficou uma foto bem legal. Tá? Mas e aí? Criadora desta frase. O que você quer expressar com isso? A sua vida é resultado daquilo que você decide dar foco. Nossa, isso eu aprendi com o Tony Robbins, né? Ele fala alguma coisa parecida com isso em alguns dos treinamentos dele, mas é a questão das nossas escolhas. O que eu escolher botar atenção vai pipocar, vai germinar. Então, quantas vezes a gente dá o foco errado para as coisas? Quantas vezes tu mira, sabe aquela coisa assim de tu ter o teu alvo, assim? Quantas vezes tu mira no lugar errado? Sim, fica focando naquela coisa, né? Sabe? Você tá com um problema, você só foca no problema e aí tu não encontra a solução, né? Ou tu só foca no episódio ruim. Cara, como nós falamos da jornada antes, né? Sim. Que o importante é curtir a jornada e às vezes só foca no pneu que furou durante a jornada. Cara, e nos outros trocentos quilômetros que você fez que o pneu não estava furado. E aí me aponte uma pessoa que não tem desafios
Tem gente que pode chamar de problema, a gente prefere chamar de desafio, mas me aponte uma pessoa que não tem desafios diariamente na sua vida. Agora, existem pessoas que adoram dar crédito. Tipo assim, dá ênfase naquilo que está sendo o problema, naquilo que está sendo desafiador, naquilo que está tirando, sei lá, o sono. Não tem... E quanto mais elas falam, e aí conta para todo mundo. Eu sempre uso o exemplo, né, de que, às vezes, eu lembro quando eu fazia coaching de carreira com muitas mães. E aí elas queriam voltar para o mercado de trabalho, tinham que contratar babá, daí era aquela história toda, né? Uma hora a babá sai, daí tem que contratar nova babá e tal. E aí uma vez uma cliente disse assim, meu Deus, eu tô sem a minha babá, mas eu já falei para todas as minhas amigas, eu já falei para todo mundo lá no trabalho que eu preciso de uma babá. Assim, ok, eu disse assim, ok. Né? É legal você compartilhar que precisa de alguém para trabalhar com você. Agora me diz uma coisa, todas essas pessoas para quem você compartilhou que está sem babá, com essa ênfase, com essa, ansiedade, diz, meu Deus, tô nela, se lamentando todas elas vão poder te indicar uma babá? Então, onde está teu foco? Foca em quem vai poder te ajudar. Leva a tua angústia para quem tem condições. Né? Não é a gente agora tentando buscar alguém para trabalhar com a gente? Eu não vou estar botando na rádio, falando para todo mundo no Facebook, por exemplo, né? Que eu preciso de alguém. Não, eu vou ser estratégica e buscar, poxa, quem é que pode me ajudar? Porque senão eu estou potencializando o meu problema. Né? E aí estou dando foco para uma coisa que nem é tão grandiosa assim, mas de tanto que eu repito, de tanto que eu falo de novo sobre esse problema, ele se torna maior do que na verdade ele é. Fabiana, e nos fale do Fique Bem Reflexões 2. Pode falar do 1 primeiro, se você quiser, mas fala aí pro pessoal, explica pro pessoal o que é, como nasceu. Bom, o 1 nasceu, o 1 tá aqui, né? Depois a gente até mostra ele. O 1 nasceu em 2013. Nossa, numa correria, porque a Fabiana queria lançar até novembro de 2013. E foi difícil as pessoas entenderem, né, Mauro, o que eram qual essas era cartas. O formato disso? É carta de baralho? É carta, né? Assim, não, é carta de mensagens. Então foi bem desafiador de a gente encontrar um designer na época para fazer e tal, e no fim saiu. Né? Mas saiu o quê? Explica para o pessoal saiu o que Fique Bem Reflexões. Como é que ele é feito, como é que ele foi feito. Que são 52 cartas. O Fique Bem Reflexões, tanto 1 quanto 2, são 52 cartas com fotografias tiradas pelo Mauro e frases... E por você também. Tem poucas fotos são minhas, né? E frases, a maioria criada por mim. No 2 isso já mudou um pouco. No 2 tem mais foto minha, tem mais frase tua. Lembra que daí a gente já mesclou bem. E que é um material para justamente gerar reflexão, inspiração e motivação para as pessoas. Sim. Então, é um trabalho assim que, nossa, nem lembro quantas mil unidades que a gente tem espalhadas aí por aí, mas nós fizemos, tiveram várias edições. Edições do 1, né? Do 1. E aí sempre vinha aquela pergunta, né? De algumas pessoas até, tá, Fábio, quando é que vocês vão lançar o 2? Quando é que vocês vão lançar o próximo? Né? E já vinha na gaveta, né, Mauro? Já estava ali na gaveta o plano tal, até que foi pro forno. Já estava na nuvem as fotos? A gente já estava fazendo essa triagem de quais vão ser as fotos, e as fotos são de várias viagens e momentos que nós vivemos, até mesmo do nossa própria cidade. Nosso redor, né? Tem foto de perto, tem foto de longe, tem foto de bem longe, mas são fotos que marcaram momentos, são momentos significativos para a nossa vida, em que a gente criou frases para fazer as pessoas refletirem. E como que esse material é utilizado? É muito gratificante quando a gente ouve pessoas dizendo assim, meu Deus, Fábio, eu usei o Fique Bem Reflexões para começar a minha reunião no trabalho. Toda segunda-feira eu tiro uma carta para minha equipe. Ou eu tenho lá no meu consultório, daí os clientes que chegam tiram lá uma carta para começar o atendimento. Enfim, o material ele é utilizado de diversas formas. Né? Eu sei que tem pessoas que utilizam até na hora da sua meditação também. Exatamente. Então é muito bacana a gente perceber que o material vem sendo utilizado. E esse novo material
que a gente vai dizer, né? Nossa, mas a gente ficou muito apaixonado, precisava dar uma modernizada no Fique Bem. E a gente encontrou um designer, é outro designer, não é o mesmo, do Fique Bem 1 para o Fique Bem 2. Quem fez foi o Rafael, lá de São Paulo, Rafael Queiroz. E ele soube fazer a leitura do que a gente queria transmitir, né, Mauro? Ele capta muito, né, o que a gente realmente quer passar. O que a gente queria transmitir para as pessoas. Então, nós fizemos alguns upgrades, vamos dizer assim, porque tinha especialmente uma pessoa, a Ine, que dizia assim: Fábio, essas fotos são tão lindas, vocês tinham que dizer onde elas foram tiradas, para a gente também poder ir lá visitar e conhecer esses lugares. Então, no Fique Bem Reflexões 2, nós colocamos os lugares que foram captadas as fotos. Tu não vai mostrar nenhuma, mostra isso só um pouquinho. Daí tem uma carta, são 53 cartas ao todo, porque uma carta é a carta com as instruções. Que são instruções, você usa como quiser, mas aqui tem as orientações de como você pode usar o material. E aí tem muita carta, muita imagem linda de San Diego, de Imbituba, de Cabo Peledo na Bahia, não, Paraíba, de Cabo Polônio no Uruguai, de Salvador na Bahia, de Guaratuba no Paraná, de Mentawai na Indonésia, de Krabi na Tailândia, de Jaraguá do Sul. Essa foto aqui é linda, foi tirada aqui em casa, né? Num dia que o céu tava assim numa cor. Nossa, gente, é incrível, mas o céu tava essa cor, né? É muito louco. Aí tem do Havaí, que é o nosso destino favorito e uma das nossas mais recentes viagens, tem da Espanha, enfim. Legal, que bom. E Jericoacoara, vários lugares aí com muitas mensagens e frases para fazerem as pessoas refletirem. E a proposta do número 2 é, claro, gerar reflexão, gerar motivação para as pessoas entrarem em ação e se tornarem realmente protagonistas das suas vidas. Porque, gente, para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida, você vai ter que fazer as suas escolhas. Você não vai se sentir uma pessoa realizada se sempre os outros decidirem por você. Você tem que se sentir capaz e fazer por você, para criar uma vida realmente que te dê alguns momentos assim de frio na barriga, mas aí a gente vai ter certeza que essa vida valeu a pena, de verdade. Eu diria até que o Fique Bem Reflexões 2 pode ser um meio para se criar a reflexão do correr para quê. Primeiro que você vai fazer uma pausa, né? Uma pausa durante essa jornada para dedicar alguns momentos para retirar uma carta do baralho, olhar a foto, ler a frase e refletir sobre e fazer essa conexão para você estar constantemente se perguntando: correr para quê? Pessoal, muito obrigado aí por estarem conosco nesse segundo episódio do Fique Bem com Mauro e Fabiana Cor. Espero que vocês tenham gostado, se curtiram e quiserem passar para outras pessoas. Se faz sentido para você, talvez faça sentido também para outras pessoas. Você pode ser um protagonista de levar essa mensagem adiante aí. Obrigado aí pela sua atenção, pela sua energia. Fiquem todos com Deus.